aí que tá projetado aí na tela de vocês, aí, um assunto bastante polêmico e também bastante legal. Mas eu quero ouvir também vocês aí, opinião nesse quesito aí, o que vocês acham, etc. Tal. Quem tiver com o microfone, que dá para participar, participe também, fale a sua opinião. Nessa primeira etapa da aula, a segunda etapa é mais tranquila e é mais aquela parte que a gente já viu mesmo, que eu estava vendo aí, que a gente viu lá no início do ano, sobre aquele processo de respiração celular, respiração aeróbia, fotossíntese, foi aquelas aulas lá que a gente passou para vocês logo no início da pandemia. Tá? Vamos lá, então. Esse assunto aqui é um assunto interessante, um assunto extremamente controverso, que está na apostila aí, na parte terminal, aí, antes da última aula, com relação a essa questão de ética na ciência. Tá? E eu gostaria de ouvir vocês com relação a essa questão, até porque eu vou colocar aqui algumas situações para que vocês tenham, assim, uma noção do que se trata. Quero saber a opinião de vocês hoje. Hoje, fosse para você pensar sobre isso e se posicionar, como é que vocês se posicionariam? Então, por exemplo, hoje a gente sabe que tem a questão de estudo com células tronco embrionárias. Então, assim, grande parte do mundo, você não tem, como é que fala, autorização para utilizar essas células tronco embrionárias. Como é que elas são obtidas? Bom, como o próprio nome diz, elas são obtidas diretamente do embrião. Aqui no Brasil você tem uma lei de bioética que inviabiliza isso aí, tá? O pessoal não aceita, dá maior confusão, maior rolo, isso aí é uma complicação do cão. Já foi para o Congresso Nacional, e às vezes você vê pessoas lá, por exemplo, pessoas que têm alguma doença, algum problema, né? Tem alguma doença genética, ou tem mesmo até algum problema físico, por exemplo, um cadeirante, né? Você vê o pessoal lá fora fazendo manifestações quando o Congresso vai votar a lei de biossegurança, com relação à permissão para que se possa estudar esse tipo de matéria sobre as células tronco, na expectativa de que você possa ter, por exemplo, uma solução para a lesão que esse indivíduo ele tem na medula, tá? Na medula espinhal. Bom, então aquela discussão. Aí eles falam assim, não é ético utilizar embriões, então aqui no Brasil não pode se utilizar. Mas há países que eles utilizam, por exemplo, Coreia, Inglaterra, tem uma legislação mais aberta para isso. Tá? Então, muita gente que tem dinheiro, digamos assim, né, vai lá na Inglaterra ou vai na Coreia para fazer alguns tipos de tratamento com relação a algumas doenças específicas. Quem não tem, fica dependente aqui do SUS, tá? E como é que funciona essa questão, né? Por isso que eu quero ouvir a opinião de vocês. O que vocês pensam, assim, de imediato sobre isso, né? Sobre essa situação? Células tronco embrionárias, elas têm um detalhe interessante. Você pode tirar diretamente do embrião e muitas vezes nessas clínicas de fertilização artificial, você tem aí vários embriões que são estocados, tá? Aí, por exemplo, a mulher hoje está com, sei lá, 38 anos, mas ela não teve nenhum filho, ainda não engravidou, tá? Casada e tal, mas ela trabalha, não dá tempo, está com medo de engravidar agora, aquela coisa toda. Aí ela vai preservar um embrião dela, tá? Aí ela faz a fertilização in vitro, né? Com o marido, etc. Tal, o espermatozoide do marido, o óvulo dela, e vai preservar esse embrião em nitrogênio líquido. E ali ele fica preservado. Vou dar um exemplo recente que houve essa questão de preservação de embrião aí, por exemplo, Ivete Sangalo, certo? Aí ela preservou, na verdade não foi embrião, né? Ela preservou os óvulos dela para serem fecundados posteriormente, quando ela era mais nova. E até ela teve uma gestação de gêmeos com 40 e poucos anos, tá? 48 anos, se não me engano, né? Que nasceram os dois filhos dela. Enfim, hoje pode-se preservar embriões. Isso é permitido na lei de biossegurança. Então você coloca lá no tonel, nitrogênio líquido e tal, preservado, etc. Tal. Acontece que 2 anos
e meio, 3 anos mais ou menos, esses embriões eles envelhecem. E quando eles envelhecem, eles não servem mais para nada e são descartados. São jogados fora. Beleza? Então tá jóia. Então presta atenção no detalhe. Tem algumas situações na ciência que, por exemplo, o indivíduo ele tem uma doença neurodegenerativa, uma doença degenerativa óssea, etc. Tal, e tem uma expectativa de vida muito baixa. Tá? Aí, se ele tivesse um irmão que não fosse portador daquele alelo, presta atenção nessa questão do alelo, que envolve a genética que a gente está vendo. Esse irmão poderia doar para ele. Tá? Ou ainda, em muitos casos, o irmão, ou ainda usar embriões, tá? Daquele que seria futuro irmãos para tentar salvar a vida desse indivíduo que tem o problema, do irmão que já é nascido e tem o problema. Aí o que se faz no caso desse aí? Tá? Em alguns países. Aí o casal, eles começam a fecundar in vitro, que a gente chama, fecunda em laboratório e tal, o espermatozoide com o óvulo e forma um embrião. Aqueles embriões que são sadios, que não são portadores, que não têm traço no DNA daquela determinada patologia, eles vão ser selecionados. Mas vai ser selecionado para quê? Vai ser selecionado para tentar salvar a vida do irmão vivo. Aí você tem um problema. Qual que é o problema? Bom, o casal, por exemplo, quero saber a opinião de vocês. Gabriel Pérez, que entrou aí agora. Começando por Gabriel, que é mais falante, depois eu quero ouvir vocês nesse quesito aí. Alana, Marcela, todos falando aí nesse quesito. Ou pelo menos uma parte. Se você, imagina uma situação, você casou lá no futuro, blá, você tem um filho. E esse filho nasce com uma patologia, desse tipo aí, tá? Uma doença neurodegenerativa, etc, tal. Aí o médico fala para você assim, fulano, tal, seguinte, você não vai poder falar, Gabriel, teu filho, ele é o seguinte, o único doador para teu filho seria um irmão, tá? Ou doador não, ou para corrigir o erro do seu filho seria o irmão. Primeira pergunta, vocês teriam coragem de estabelecer esse cruzamento in vitro até achar o embrião ideal para salvar o outro irmão já nascido com a doença? O que vocês acham disso? Nesse primeiro aspecto aí. O que vocês pensam sobre isso? Seriam favoráveis ou não? Nós vamos secundar aqui, ó, aqueles embriões que não servem, vai nascer com o mesmo problema, a gente descarta. Aqueles embriões que são embriões que servem para aquilo que a gente está destinando, a gente pode utilizá-los, tá? Você seria a favor disso? Você descarta o embrião? Lembrando que o embrião, né? Você, depois da fecundação, você tem o zigoto, você vai ter o embrião é o início de tudo ali, o início da vida, né? Depois da fecundação, o zigoto é o início, depois vem logo o embrião. Se você tivesse um filho, né, no seu casamento lá no futuro, você seria a favor desse tipo de situação? Você seria a favor da utilização de células embrionárias, você fecundar embriões para tentar achar a cura desse filho? Ou você pensaria que quando você destrói um embrião, você está assassinando também? Isso seria um tipo de aborto. E outra coisa, vou mais longe com relação a essa questão. O assunto é complicado mesmo, é um assunto que envolve hoje bioética. Tá? Mas, Zé, deixa eu te perguntar, o embrião assim, ele já não... Ele tem, assim, é um processo que o embrião pode não fecundar e, tipo, não virar um feto. Depois que fecundou, ele tem, assim, ele tem a perspectiva de se tornar um feto, mas aquilo que eu falei no início, acho que você não tinha entrado ainda. No início, o que acontece? Quando você fecunda, eles colocam esses embriões em tonéis de nitrogênio líquido, aí fica lá congelado, certo? Aí você tem vários embriões ali congelados. Hoje no Brasil você pode fazer isso. O que você não pode, hoje no Brasil, pela bioética, é você manipular embriões para você tentar corrigir uma deficiência de uma pessoa já nascida, no familiar já nascido. Isso é proibido pela lei de biossegurança. Mas esses embriões é o seguinte,
eles ficam cerca de 2 anos e meio a 3 anos dentro daqueles tonéis lá, tá? Se o indivíduo chegar lá e falar, eu quero pegar esse embrião aí para eu usar, etc, tal, beleza, está lá disponível, só paga para armazenar. Se em 3 anos, até 3 anos, não interessa mais, etc, tal, resolvi que no outro, ela pega e joga aquilo fora, aquilo lá é descartado, é jogado fora, porque ele perde a viabilidade, entendeu? Aí eu pergunto, de vocês, quem é a favor de manipular embriões nessas condições que envolvem saúde, que envolve doença, na expectativa de que você possa ter a solução, tá? Lembrando que você tem esse dilema ético. Até que ponto você, na perspectiva Mas, Zé, de alguns, o embrião já é vida, né? Oi? O embrião que está num tonel congelado, ele já não vai virar uma vida mais, certo? Não pode. Se ele tiver viabilidade, ele pode. Pode virar uma vida. Você coloca no útero da mulher lá, ele pode virar um bebê de proveta, desde quando ele seja viável. Até 3 anos, né, Zé? Até 3 anos. Mas a discussão com vocês, exatamente, até 3 anos. A discussão com vocês é o seguinte. Aí tem o pessoal dessa lei de biossegurança que vai dizer o seguinte. Primeiro, um homem está manipulando embriões, ele está brincando de ser Deus. Não sei se é bem isso, tá? Eu acho que nesse quesito específico, negócio de brincar de ser Deus, né? Porque você está tentando usar a ciência, se a ciência ela existe com o objetivo. Porque foi Deus que permitiu esse conhecimento, né? Agora, da forma que você vai usar, tudo bem. Aí depende do homem, né? O homem tem que ter o arbítrio, né? Tem que ter a ética ideal para usar aquilo. O homem é responsável por aquilo que ele faz. Mas a grande questão é, você acha que se você descartar embriões que não servem nessas condições, você estaria realizando um aborto? Por que eu estou falando isso? Também, pensa nisso, porque essa é uma discussão. Porque o que é considerado aborto? Aborto, você tem duas vertentes diferentes. Você tem uma vertente para aborto, que diz respeito à vertente biológica, digamos assim, e você tem a vertente de aborto médica, tá? Então, assim, a vertente biológica, você considera abortar a partir do momento que houve ali fecundação, houve uma formação de um zigoto. Se você, em qualquer estágio, a partir do momento, faz 7 dias que a mulher, depois de 7 dias, começa a aparecer o hormônio, né? A gonadotrofina coriônica, que é o hormônio que detecta a gravidez. Aí, depois de 7 dias, começa a aparecer esse hormônio no sangue da mulher. Ela está grávida. Qualquer coisa que ela utilize para interromper ali é considerada aborto. Para o conceito biológico tradicional. Mas para o conceito médico, a maioria dos médicos, eles não consideram aborto o início ali da gestação, no iniciozinho. Eles consideram aborto só no momento que ocorre cefalização, que é o processo de neurulação, quando começa a formar vida encefálica. Tanto que você tem dispositivo na lei, hoje, em lei, com relação a que rege essa questão ética, se a criança for anencéfala, fica a critério da mãe, tem a questão do estupro, né? Tem a questão da anencefalia, fica a critério da mãe autorizar, eu quero que faça um aborto, porque a criança é anencéfala, vai nascer sem cérebro, sem um vegetal, como vegetal, etc. Tal. Então, a discussão é essa. Primeiro, qual a visão que vocês têm de aborto? Por exemplo, eu acho que vocês já ouviram falar, provavelmente Lenise falou com vocês no ano passado, vocês estudaram aqueles métodos contraceptivos? Não sei se vocês estudaram isso ano passado. Estudou o DIU, dispositivo intrauterino? Estudamos. Então, o DIU é uma discussão interminável. Por quê? O DIU, na verdade, ele impede, porque você fala, mas ele impede a ascensão do espermatozoide na tuba uterina. Não, na verdade não é isso. Isso aí hoje é comprovado que não é bem assim, não. O DIU, ele causa uma reação alérgica que impede que depois da fecundação, você tem 7 dias, tá? Para o deslocamento lá, por quimiotactismo, você vai descer o embriãozinho que está em formação, vai descer
da tuba uterina e vai implantar no útero da mulher. Aí começa a gestação, 144 horas depois, na verdade são 6 dias. 144 horas depois começa o processo de nidação, que é a implantação do embrião na parede, que a gente chama de blastocisto, na parede do útero da mulher. O que o DIU faz? O DIU, a mulher que usa DIU, ele promove uma reação alérgica. Aí o útero, ele considera o embrião como se fosse um corpo estranho. E o próprio útero da mulher, ele impede a fixação do embrião, elimina o embrião. Então, muita gente, por exemplo, que usa DIU, mesmo sendo uma ala mais tradicional, não tem esse conhecimento, porque quando o médico colocou o DIU, né, ele foi lá, colocou o DIU na mulher, falou, eu não quero tomar anticoncepcional, vou usar o DIU, etc, tal, para não ter questão, problema hormonal. Mas ele colocou o DIU e não explicou como é que funciona o DIU, entende? Aí, o que acontece? Bom, acontece que, pela essa ótica de religião, da biologia clássica, na verdade, a mulher está abortando, tecnicamente. Só que para a medicina, quando o médico coloca o DIU, ele não considera isso um aborto. Por quê? Para ele, aborto é quando começa a ter vida encefálica, que é mais ou menos 2 meses e meio, começa o processo de formação de cefalização, de gestação, tá? Então, uma prática, por exemplo, que é usada hoje e não é proibida, o DIU. A própria Mas aí, Zé, eu acho que... A própria pílula do dia seguinte também, se você for analisar, se já houve a fecundação, ela é abortiva também. Depende da ótica que você vai. Pode falar, Gabriel. Eu acho que é assim, ó. Você, para mim, no caso, só é considerado aborto quando você impede um processo natural. Por exemplo, assim, o filho já vai nascer, você vai lá e impede isso. Aí, então, mas você acha que o DIU é aborto, então? Eu acho que não. Porque o DIU você tá fazendo... fazendo... mas o DIU é um processo natural, ué. Tá impedindo tudo bem, o mas natural, você fez antes de acontecer o processo natural. Então, é um preservativo, entre aspas. Mas não é o preservativo. É considerado agora, quando ele impede a fecundação. Mas aí no DIU já houve fecundação. Tem um embrião. Mas ela tá com o DIU antes de haver a fecundação. Depois que já houve a fecundação, não adianta nada. Não, eu sei, mas aí houve a fecundação, mas aí não começa a vida, nesse quesito? Começa ou não começa a vida, depois que houve fecundação? E depois o próprio organismo dela que vai rechaçar, vai abortar o embrião. E aí? Mas vamos voltar nessa questão. Mas o DIU hormonal, por exemplo, ele impede que a mulher tenha o... minha mãe, por exemplo, ela usa o DIU hormonal. Ele impede que tenha a formação do ovócito. Você fala do... Não, aí outra coisa. Você fala quando toma o anticoncepcional? Não, é o DIU hormonal. Não, o DIU hormonal. O DIU de cobre, a mulher continua menstruando, mas aí é um DIU mais ultrapassado. Exatamente. Tem o DIU mais recente hoje, que é de polietileno e que libera hormônio. Sim. O DIU hormonal, mas aí não faz sentido você tomar o DIU hormonal. Por que você usar hoje? Por que isso não faz sentido? Então, toma anticoncepcional, ué. Porque o anticoncepcional, sim, dentro dessa visão do Gabriel aí, ele impede o que você acabou de falar, ele não libera ovócito, ele impede a ovulação. Se não libera ovócito, não tem fecundação. Aí, se não tem fecundação, aí beleza. Não tem essa discussão ética. Você está entendendo? Essa questão ética que eu estou querendo que vocês entendam, estou citando a questão do DIU, porque o DIU, muitas vezes, tem muita gente que usa DIU de cobre, igual você falou aí, o DIU antigo, tá? E é contra aborto, mas usa o DIU. Né? Aí parece que fica meio contraditório. Mas vamos voltar para essa questão. Zé, peraí. Você quer dizer, então, que essa preservativo? Quer dizer que tá abortando, entre aspas, tipo... Não, eu não quero dizer. Aí tem duas opiniões, isso que eu quero que vocês entendam. O médico que coloca o DIU, ele acha que a vida começa no processo de cefalização. Enquanto não ocorrer o processo de cefalização, você não tem vida. Então, para ele, se ele descartar aquele embrião que está sendo formado ali, mesmo que ele foi formado 7 dias depois, descartou, beleza. Aquilo ali é um embriãozinho que ainda
Não é. Agora, para a biologia clássica, a vida começa na fecundação. Aí entra a questão religiosa. Aí entra a questão de pessoas conservadoras. O que eles acham? Na maioria. Eles acham assim, eu sou contra porque está praticando uma espécie de aborto, essa utilização do DIU. Tanto que, na maioria das esferas, hoje não é incentivado mais a utilização do DIU. Esses DIUs mais novos são os DIUs aí, tá, que não, supostamente, tá, que são esses mecanismos, e esse também hormonal, são os DIUs que inviabilizam todo esse processo da mulher ovular. Se a mulher não ovula, não tem fecundação. Se não tem fecundação, ela não está perdendo o embrião. Mas a questão que eu quero colocar para vocês, essa é uma questão que eu estou colocando no cotidiano, que muita gente usa e não sabe. E muita gente, eu quero colocar o seguinte, não estou discutindo se é certo, se é errado, não, que cada um acha. Isso aí a pessoa usa, mas eu estou dizendo assim, o médico muitas vezes não passa essa informação. Tá? E a pessoa usa vários anos e a pessoa não tem nem noção. Eu já peguei muitos casos, por exemplo, na igreja da pessoa comentar, fazer aconselhamento pastoral, alguma coisa assim, né? Da pessoa falar, e a pessoa não tinha nem noção dessa outra perspectiva. Entende? Dessa questão do DIU, e a pessoa usar o DIU e não saber. Porque se for pegar, por exemplo, assim, por algumas igrejas, isso seria considerado um método abortivo. Mas eu quero me centrar na ciência agora. Se muitos usam o DIU, a grande questão é essa, e acabam descartando o embrião, e muitos sabem que estão, sim, descartando o embrião. Outros não sabem, mas tem aqueles que sabem. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, o que vocês acham? E aí? O que vocês acham? Você manipularia embriões para descobrir uma doença ou a forma de você salvar a vida de um irmão? O que vocês acham sobre essa questão? É complicado. É complicado isso aí. É difícil você... mas, por exemplo, meu irmão nasceu. Aí vamos imaginar assim. Você tem hoje, sei lá, 15, 14, 15 anos, nasce um irmão. Tá? Aí o seu irmão, ele tem determinada doença degenerativa. Você... como é que ficaria a tua cabeça? Você seria a favor dos seus pais, vamos colocar assim hoje, os seus pais tentar formar um embrião normal, sendo que você não pode ser doador para ele, teria que ser um outro embrião. Você seria normal dele fazer essas tentativas com embriões e descartando os embriões que não servem, até achar um que dê certo para o irmão? O que vocês acham sobre isso? Isso é bioético. É uma discussão. É o seguinte, eu acho que, tipo, a partir do momento que que existe o embrião, eu acho que, pra mim, se você abortar um feto, aí tudo bem, você tá tirando uma vida, mas agora a partir do momento que o embrião já tá na cápsula lá, no negócio da câmera fria, tipo, aquele lugarzinho lá que negócio... Aí eu acho que, tipo, já não é que não é uma vida mais, mas eu acho que é, tipo assim, aquilo lá só é uma vida se você implantar no útero da mulher e transformar aquilo numa vida, mas aquilo lá pode ser um remédio, pode ser, sabe, você vai criar o que aquilo é, entendeu? Aquilo não é uma vida. Você é a favor a estudar esses embriões, não? Exatamente, entendeu? Porque aquilo, por exemplo, pode ser tanto uma cura de uma doença, mas se você implantar no útero de uma mulher, pode virar uma vida também, entendeu? Mas eu acho que, tipo, não é um processo natural, que aquilo ali tá ali e vai virar uma vida. Então, mas aí, nesse caso, Gabriel, você é a favor, por exemplo, fecundar in vitro até achar a cura dessa criança? Como é que você vê essa questão? Não. Se tem essa perspectiva, você é a favor ou contra essa fecundação in vitro, etc. Tal? Eu acho que tanto a pessoa pode escolher se ela quiser fecundar aquele embrião que está no coisa, para mim tanto faz, ou então se ela quiser pegar para tentar usar como cura de alguma doença, alguma coisa, também para mim aquilo ali, tipo, não que não seja uma vida, mas que assim a pessoa vai transformar aquilo no que ela quiser que seja, entendeu? Então não vamos abrir mais. natural que
que o embrião já veio da mulher ali e vai fecundar. Não que aquele embrião não tenha vindo de uma mulher, mas eu digo que não é um processo natural. Ele já foi tirado de um processo natural e congelado ali, então ele já, sabe? Entendi. Mas vamos abrir mais a discussão, então. Por exemplo, hoje nós temos essa lei de bioética no Brasil hoje, que não pode fazer isso, né? Não, é proibido você manipular embriões para buscar cura de doenças, no Brasil é proibido. A única coisa que você pode é guardar esses embriões para uma fecundação, para uma futura gestação. Isso você pode fazer. Mas nesse quesito aí é totalmente... não é aceito aqui no Brasil. E existe essa discussão. Então, nesse caso, você seria a favor de uma mudança nessa lei de biossegurança? Eu acho que sim, cara, para talvez estudar o embrião e tal. Acho que sim. Você tem noção, nos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos tem a independência praticamente, né, jurídica dos estados, né? Cada estado tem uma independência bem diferente aqui do Brasil, né? Que a gente responde pela União, mas responde para a União, os estados respondem para a União. Nos Estados Unidos também respondem, mas tem alguns assuntos que são específicos que eles resolvem, né? Por isso tem estado que permite isso, tem estado que não permite. Olha a questão do aborto mesmo lá, é legalizado em alguns. Eles falam, Estados Unidos, o aborto é legalizado. Não. O aborto é legalizado em alguns estados, certo? Mas e aí, Tainá? E aí, pessoal? E aí, Mariana? Ô, Zé, eu tenho uma opinião um pouco sobre distinta. Isso, em relação a essa questão? Júlia, Lívia, o que vocês acham sobre essa posição, hein? Então, eu tava pensando aqui, tipo, a minha mãe, ela fez mestrado, e aí ela, para estudar, tipo, a gestação, o comportamento gestacional durante a gravidez, ela usava de ratos. E Sim, tem daí gente uso que de animais, assim, exatamente. sim, mas aí eu penso assim, Isso é pode permitido. utilizar primeiro para o começo assim da pesquisa, o início, eu acho interessante utilizar rato, mas aí mais para frente, sim, os humanos, mas evita, igual tipo quando vai fazer experimento para uma cirurgia nova, por exemplo, vamos lá, vamos supor que queira fazer um implante de cérebro. E aí vai precisar, sim, de uma cobaia, e aí a pessoa tem que autorizar um processo jurídico, mas, assim, evita, entendeu? Tipo, no final da pesquisa, quando já tiver tudo comprovado, aí eu concordo de se utilizar. Então, sempre essa questão começa sempre assim, cobaia rato, né? Depois, dependendo do tipo de pesquisa que está sendo feita, está tendo a evolução da pesquisa, aí vai para cachorro, né? Aí vai para macaco, né? Até chegar nos humanos, né? Em alguns estágios aí no final. Tá, e quem mais? Quem mais quer falar aí sobre isso? Quem mais quer falar? Vai falar, Zé, Yuri? Pode falar. então, eu Fala. não tenho muito opinião sobre isso, porque tudo depende, né? Tudo depende, Depende da previsão dos perspectiva, outros, mas, exatamente. tipo, certas coisas eu não acho tão errado isso se você utilizar o embrião para fazer cura de algumas doenças, não é? Não sei direito. E Mas embrião que é seria bom descartado evitar muitas isso, vezes. porque isso pode trazer, tipo, não fica bom você ficar pegando embrião de pessoas, sabe? É uma vida aquilo ali. Então, Para mim é uma vida, entendeu? Mas é uma essa é a grande situação bem discussão. complicada. Potencialmente é uma vida, né? Isso aí a gente não pode negar, né? Potencialmente é uma vida mesmo. Concordo nesse quesito. Mas é difícil. Agora eu vou uma outra pergunta que eu quero fazer para vocês agora. Hoje nós temos então estudo genoma dentro dessa questão da genética. Aproveitando essa questão. Hoje dá para você saber o DNA de cada um, etc. Tal, quais são as propensões. Fulano, por exemplo, para fazer um exame do DNA. Dá para saber se ele tem maior propensão, porque a família tem determinada doença ou tem determinado tipo de câncer. Dá para saber se futuramente ele pode desenvolver esse câncer? Dá. Pior que dá. Aí eu pergunto para vocês assim: você manipular
os genes antes do nascimento das crianças, para você excluir a possibilidade daquela pessoa nascer sem aquela patologia, você está excluindo, tá? Essa condição na pessoa. Vocês são a favor ou são contra? Você manipular os genes, pode ser feito em laboratório, tá? Para que o filho não nasça com aquela característica de doença hereditária. Você é a favor que o processo seja um processo natural? Ah, processo natural, Zé. Aí, processo natural, tudo bem. Aí, o jeito que vim veio, etc. tal. Ou você é a favor de ter uma intervenção nesse sentido? E aí, Gabriel Pérez? Ah, cara, tipo assim, é porque isso aí, tipo, é difícil falar isso porque você não sabe se esse negócio é testado, tipo, é uma coisa que já sabe que não vai dar problema, uma coisa, um certificado que, tipo... Então, mas digamos assim, você vai tentar, né? Você vai tentar não ter o problema, né? Uma tentativa. Isso é proibido no Brasil também, viu? Deixar bem claro, essa lei de biossegurança também Sim, aqui no Brasil sim. é proibido. Eu acho que você não deve impedir um processo natural. Se seu filho vier a nascer com algum problema, você não pode tentar mudar isso no genoma dele. Minha opinião. Outra questão agora, aproveitando essa questão, só para a gente fechar esse assunto aqui da bioética. Tá vendo que esse negócio é complicado, né? É aquilo exatamente o ponto que vocês estão tocando aí. Você olha para um lado, tem que olhar para o outro lado, é difícil a gente... Hoje, por exemplo, chegar no consenso. Hoje, por exemplo, você tem a condição de você manipular, tá? Manipular genes, etc. tal, e nessa manipulação de genes, de características, fenotípicos, genotípicos, você tem um detalhe interessante. Por exemplo, você quer escolher, eu quero ter um filho de olho azul, eu quero ter um filho inteligente, QI não sei o quê, acima de 130, eu quero ter um filho clarinho, eu quero ter um filho moreninho, eu quero ter um filho mulato, eu quero ter um filho negro, enfim, você pode fazer essas escolhas hoje, geneticamente falando. Eu quero ter um filho que não tenha determinada doença, etc. tal. E aí? Você é a favor disso? Eu quero ter um filho que não tenha déficit de atenção, por exemplo, uma situação. Até porque eu acho que não. Só tira nota 10 na escola. E aí? Sim, eu acho que não, porque até além de ficar meio criminoso, você pode colocar uma doença no seu filho se quiser. Sim. Entendeu? Além de você ficar meio criminoso, tipo, a maioria das pessoas vai querer colocar um QI alto, um filho de cabelinho não sei o que, olhinho claro, entendeu? Então vai tipo, vai querer desenvolver as características da perspectiva dela que ela acha que é o ideal. Perfeito, né? isso. Aí mano, além de padronizar um pouco a sociedade, tipo assim, vai subir muito o intelecto talvez, né? Ou talvez não sei. Tipo, isso é muito relativo, mas eu não concordo. Quem quer falar aí? Eu acho. Quem quer falar aí? Eu acho melhor. Desculpa o telefone, mas não vai parar de tocar. Não, pode falar. Eu acho melhor não ficar, tipo, tentando, eu vou querer esse tal filho. Não, cara, pra que isso? Entendeu? Porque é bom. Não é porque você tem que escolher o filho que você quer. Você tem que deixar ele vir do jeito que ele vier. Porque se você seguir um padrão de beleza, vamos dizer, um padrão que a pessoa quer, eu acho que quase a maioria dos filhos vão ser igual. Mesmo de pessoas diferentes. Então, e outra coisa, aí tem uma outra discussão, né? Que nós estamos falando aqui. Até que ponto aí o homem começa a brincar de ser Deus, né? Vamos dizer assim, né? Uma colocação aí, né? Aí é a questão da clonagem, aqueles problemas que a gente estava vendo nas aulas anteriores. Vou fazer um clone, não é? Mas aí até que ponto isso e só para a gente fechar esse assunto, fechar essa questão, vocês sabem que tem aqueles métodos hoje com relação também à questão da bioética. Oi, pode falar.
Mas deixa eu só te fazer uma pergunta em relação a isso. Hum, Quando a mulher ela quer fazer uma inseminação artificial e ela não é casada, ela não tem um namorado ou coisa do tipo, que ela vai ser uma mãe solteira. Geralmente vai vir do banco do esperma, o que vai sim. ser a inseminação dela. Mas aí qualquer esperma que está armazenado lá, ou ela recebe a ficha com características de pessoas que doaram os espermas. Isso aí. Isso é permitido. Não é permitido Mas você aí ela não manipular. escolhe o filho que ela. Não é filho do permitido ela filho, manipular ela as só escolhe o pai. características. Ela escolhe o Escolhe pai. o pai. Não, Isso é exato. permitido. Sim, só uma dúvida. Só não é permitido manipular as características para nascer daquilo que a mulher, daquilo que a pessoa, os pais pensam. Mas ela tem sim, ela pode. Aí o cara vai falar para ela assim, vai dar um álbum para ela. Qual que é o tipo de... você gosta assim, tipo assim, você gostaria que o pai do seu filho... Porque lá tem as pessoas, eles vão lá e doam o esperma e recebem dinheiro para isso, né? Você gostaria que seu filho tivesse olho verde e fosse tipo um alemão, não sei? Você gostaria que seu filho fosse asiático, fosse Mas nipônico, aí tem japonês? a probabilidade do filho, não é Sim, certo, igual manipular o filho. Mas aí tem a probabilidade do filho dela nascer do determinado jeito que ela quer, não é? Sim. Mas aí é que ela não conhece o pai. De repente o pai, sei lá, é uma topeira. O cara tem o QI baixo, por exemplo, na situação, né? Aí não dá pra... Ela está escolhendo ali só aparência. Não dá para ela falar assim, não conheço, não sei. Tem as características do indivíduo lá. Aí, assim, ela vai escolher a questão da aparência. Agora, não quer dizer também que ela... Isso você está falando. Ela vai escolher que o Gabriel falou aí, vai escolher o pai da criança. Agora, as características, ela não sabe quem que são os avós, né, da criança por parte de pai, como é que eles eram, etc. Tal. Então, as características podem ser passadas dos avós, não dele. Mas eu queria esse aí, que é loiro, de olho azul, o pai dele, então a criança... Não, às vezes pode dar tudo errado nesse quesito. Pode nascer com mais características da mãe. Mas aí é um aspecto mais fácil. Mas tem essa questão da escolha. Mas só que a escolha do pai, a partir do pai, na expectativa que ele possa gerar as características que a pessoa está almejando, tá? Que hoje isso é muito comum, né? Hoje a instituição casamento está muito complicada, as pessoas casam, descasam, então tem muitas mulheres que passam uma certa idade, depois dos 30 anos, que na verdade ela não quer casar mais. Ela já tem independência dela, ela tem independência financeira, etc. Tal. Ela quer ter uma vida, aí ela resolve ter um filho. Aí ela vai procurar essas clínicas aí, né? E não quer ter emulação também de marido depois. Eu quero ter... Que é complicado. É a nova sociedade, né? Você fala assim, mas não vai ter pai. Não vai. E nem a pessoa que doou também vai saber que ela tem aquele filho. Ela vai assinar um termo de responsabilidade. O filho é dela. Ela vai registrar só no nome dela, né? Então, assim, é uma nova sociedade que se criou hoje, por exemplo. Quando um casal homossexual, por exemplo, adota crianças, ou quando o casal hoje, eles têm filhos, eles utilizam o mesmo artifício. Tanto quando são mulheres, quando são homens, eles vão lá e permite, deles vai doar o óvulo, se for mulher, vai doar o óvulo. Ou, se for homem, um vai doar o espermatozoide e vai atrás de um óvulo aí para ser fecundado, tá? Aí, aqui no Brasil, não pode barriga de aluguel, mas vai atrás desse óvulo. Tem lugar no mundo que você pode ter barriga de aluguel. Estados Unidos, por exemplo. Você vai alugar a barriga de alguém para gerar o filho. É complicado, você entende? É complicado. Tudo isso envolve dilemas éticos. E não são assuntos assim... A gente começa a pensar, porque a gente pensa só naquela coisa tradicional, né? Mas hoje a ciência evoluiu muito, ela tem condição de dar essas opções aí, né? Aí você fala assim, mas aqui no Brasil não é permitido. Aí o cara vai lá na Coreia e faz, você entende? Aí o cara vai lá na Inglaterra, como eu disse lá no início da aula, e faz. Então, agora, que não dá para... Eu acho complicado, todo jeito que você olha, que você analisa esses aspectos aí, é difícil. É muito difícil. Você fala assim, mas eu não sou a favor de manipular o embrião
para salvar a vida de uma criança, de um filho, de um outro filho, etc. Tal. Então, às vezes a gente não é a favor enquanto não tem a outra criança doente. Você está entendendo? Às vezes, quando o problema acontece com a gente critica quando os outros atuam assim, ou tentam resolver o problema dessa forma. Mas, quando acontece com a gente, qual vai ser a nossa reação? É difícil. Você pensa assim, se tem um filho, por exemplo, aí o médico ele chega e fala assim, olha, teu filho tem uma determinada doença, ele deve sobreviver até os 18 anos. Né? Como é que fica a cabeça de um pai? Como é que fica a cabeça de uma mãe? Se tiver algum tipo de recurso, será que ele vai atrás desse recurso? Ou será que ele vai ter uma certa aquiescência? Vai falar, não, eu não vou mexer com isso, não, deixa assim mesmo, né? Não, mas isso depende dos princípios. Por exemplo, assim, se o cara leva mais atende, tipo, acredita mais, prefere manter os princípios dele ou, tipo, tentar curar o filho, que nem aborto. Por exemplo, tem muita gente que é a favor, contra o aborto, só que quando acontece com ele, não é, entendeu? A favor nos outros, né? Exatamente. Mas, então, Gabriel, tem a questão dos princípios, cara, mas o problema é quando envolve o filho da gente, sabe? E eu, por exemplo, se você falasse assim, como é que fica essa questão sua? Eu tenho meus princípios, claro, mas se envolver sua filha, aí o que eu falaria para você? Eu não sei te responder, não passei por isso, porque a gente, quer dizer, pimenta nos olhos das pessoas é refresco, né? Das pessoas. Agora, quando é na gente, é arte para danar, né? Então é difícil. Até que ponto vão os princípios nesse quesito aí? Eu não sei, né? A pessoa se desesperada em busca de alguma coisa, em busca de uma solução. Tem um filme, não sei se vocês já assistiram, um filme mais atrás lá, se chama O Óleo de Lourenço. Eu não sei se esse filme vocês vão achar aí na Netflix. Se vocês puderem achar esse filme, assista esse filme. O Óleo de Lourenço. Esse filme é baseado numa história real que mostra a procura de um pai e de uma mãe, foi nos Estados Unidos que aconteceu isso, em busca da solução para uma doença que não tinha cura para o filho. Tá? Assista esse filme. Tá? São situações para a gente pensar. Não são situações para a gente pensar. Mas que essa questão da bioética é complicada, é complicada. Agora, uma coisa que não pode ter... Zé. Oi. Então, eu queria te fazer uma pergunta relacionada a isso. Que se uma mulher, tipo, chegar para você e falar, eu estou grávida, mas eu quero abortar. E essa condição no Brasil que não deixa a mulher abortar, tipo, a mulher não tiver nenhuma doença que traz coisas ruins pro bebê ou para ela, essas coisas. Tipo, ela só querer abortar porque ela não quer o filho. Não, você criaria essa criança ou você doaria ela? Não, se fosse a Renata, por exemplo, chegasse e falasse para mim, aí eu tenho direito de opinar. Nós somos casados, eu sou pai. Porque a gente não sabe, primeira coisa, como é que está a cabeça da Renata no momento que ela resolveu abortar? Ela fazer essa proposta, né? Então, o que eu faria numa situação dessa, eu pediria a ela que levasse a cabo, terminasse a gestação, mesmo que ela não quisesse, não, eu criaria a criança, de maneira nenhuma eu doaria a criança. E eu nem se fosse para eu criar sozinho, entendeu? Quanto a isso, não tem a menor dúvida. Agora, porque você não sabe, o grande problema, você não sabe, quando a pessoa decide fazer um aborto nesse quesito, escolha própria, assim, eu quero abortar simplesmente, você não sabe quais são os fatores que estão influenciando a mente da pessoa. De repente a pessoa está com uma depressão fortíssima, a pessoa está em condições de decidir isso de fato, a pessoa está passando por uma pressão familiar, está com medo de que alguém descubra a gravidez. É uma situação assim, mas se fosse um caso assim, casado, e, na minha opinião, jamais aceitaria abortar um filho, de jeito nenhum, né, nesse caso. Agora, é aquilo que eu digo, cada um tem eu tenho que respeitar, se ela está bem da cabeça, não tem nada, passou por um exame psiquiátrico, está tudo certo, aí eu sou obrigado a respeitar a vontade dela? Não necessariamente, por isso que é um casal. Né? Quando é um casal, tem que conversar para chegar no patamar.
Agora, o que eu discuto com relação à questão do aborto é quando as pessoas engravidam, aí você tem problema, questão do aborto. Planejamento familiar, não existe nada disso no Brasil, né? Então, você tem, por exemplo, assim, a marginalização da sociedade, porque as pessoas vão criando, tem 4, 5, 6, 7, 8, 9 filhos lá, e vai criando sem parar. E qual que vai ser a inserção desse indivíduo na sociedade? Então, aí, eu vejo assim, não é que o aborto é uma solução, eu acho que a castração, que eram até pouco tempo, é liberada ainda, né? A mulher fazer aquela ligadura tubária, aí seria porque você fala para ela, você tem que tomar anticoncepcional. Ela fala, não tomo porque dá dor de lado. Aí, cada 9 meses, 10 meses, 11 meses, a mulher está grávida de novo. Tá um problema. É um problema para ela, de âmbito familiar, é um problema da sociedade. Não tem noção, não tem educação, no sentido, não aprendeu. Então, antigamente era assim, mulher tinha 3 filhos, o médico mesmo, independente da idade, o médico mesmo já propunha para ela assim, ó, você quer fazer uma cirurgia de laqueadura? Hoje não, hoje tem que ter uma determinada idade, não é assim mais não, entende? Então, são assuntos complicados, né? E, agora, tem outro lado. Você vai falar assim, mas que a mulher ela é usuária de crack, não sei o quê, como é que vem esse filho no mundo? Eu também não quer dizer que porque a outra vive numa sociedade 100%, que o filho vai vir também, uma maravilha. É muito difícil, ninguém prevê futuro, né? Mas que é uma discussão muito complicada, é uma discussão complicada. Mas a complicação disso tudo é que a evolução do conhecimento científico, ele trouxe essas situações, né? Ele trouxe essa situação diante da gente e trouxe essa pauta de discussões para a gente estabelecer, tá? Mas isso aí eu acho que tipo, não vem. Eu acho que não vem a mãe ou o pai escolher, tipo, como. Mas o filho vai vir no mundo assim, a mãe não trabalha, a mãe assim. Tipo, o cara tem que vir no mundo primeiro. Agora, se já impedir a vida dele de vir ao mundo, você nunca vai saber como que ele vai vir ao mundo. Então, mas aí eu vou perguntar também para você, aproveitando essa questão que você colocou aí. Se, por exemplo, na legislação, criança anencéfala, você pode... Não sei se vocês lembram da Marcela, aquela menina anencéfala. Vocês lembram da Marcela? Acho que não, né? A Marcela, se você colocar no Google aí, põe Marcela anencefalia. Eu não lembro se foi 2011, 2012. A perspectiva dela era nascer e morrer. A Marcela. Era anencéfala. E já foi detectado durante a gestação, etc. Tal. Ela nasceu... e viveu 1 ano e 6 meses, contrário à expectativa da ciência. Os pais não aceitaram, a mãe não aceitou abortar a Marcela, ainda que ela tivesse essa prerrogativa judicial. Era um aborto legalizado, no caso aí, coberto pela legislação por causa da anencefalia. E aí? O que vocês fariam no caso desse aí? O médico desse um diagnóstico, falasse que tem uma criança com anencefalia, o que vocês fariam nesse caso? Vocês poderiam... Aí, no caso, o Alano, você tem o direito de abortar judicialmente. Aí não é ilegal. Aí se o médico fala, ela é anencéfala, eu estou provando aqui, etc. Tal, ela vai ter só vida vegetativa, ela não vai conseguir aprender nada, assim, vai nascer sem cérebro, enfim. E nessa situação, Gabriel? Eu acho muito difícil, Zé, a gente falar o que a gente faria, porque, tipo, sabe, você tem que ter sentimento de mãe, porque a mãe não ia querer abortar, mas ao mesmo tempo você tem que pensar na criança que vai sofrer. É um dilema, né, minha cara? Eu concordo plenamente. Isso aí. E outra coisa também, você tocou num aspecto aí fundamental, sentimento de mãe. É um aspecto fundamental, tá? Eu acho que também você querer opinar... Se eu querer opinar pela pessoa, por exemplo, assim, eu acho, eu vou abortar porque ele vai sofrer. Cara, não, o cara pode nascer e ser feliz, véio. Tipo, isso é mas é muito difícil, né? Tipo, não, lógico. Não, mas eu falo da anencefalia, né? Não estou falando assim do aborto convencional, eu digo assim, da anencefalia. Essa escolha aí que ela diz é exatamente essa questão aí, ó. O que eu faço? Porque você pode falar assim, eu vou permitir que nasça, mas aí eu estou sendo egoísta, ou eu vou impedir a gestação,
para que ele não sofra lá na frente. Então, tem dois lados para você olhar. E tem a questão do feeling de mãe, né? E 90% vai optar por deixar nascer, eu sei disso. Mas é complicado. Mas também depende da condição da mulher durante a gestação, né? Porque às vezes, tipo, pela criança já ter o problema, às vezes dificulta na gestação para a mulher. Aí também tem as dores, mas mesmo assim ainda tem o sentimentalismo pela criança, então morte, né? é complicado. Morte para a mãe, né? E tem mãe que opta até por morrer, mas não, eu quero que nasça, meu filho, etc. Tal. Aí tem o instinto materno, né? Esse negócio, essa questão. E o instinto materno é diferente. Não é o instinto paterno, viu? São duas coisas diferentes. Eu não estou dizendo que gosta mais ou gosta menos. Não é essa a questão. A questão é muito simples. O vínculo que a mãe tem com o filho é diferente do vínculo que o pai tem com o filho. Você carregar uma criança na barriga durante 9 meses, essa criança está sendo gerada dentro de vocês. Então, nós, homens, nós somos fornecedores do gameta. Agora, quem tem que realizar todo o processo gestacional é a mulher. Agora, a pergunta é fácil isso? Não é fácil, né, gente? Não é fácil. Então, a mãe, ela acaba querendo ou não, fala, mas a mãe protege mais. A mãe não é. Você foi formado dentro dela. Entende? Então, não é que... Aí o amor de mãe é maior. Não é essa, a discussão não é essa. Não é questão ser maior ou não. É diferente. O amor de mãe é diferente. Exatamente. Eu acho que é diferente. Não tem jeito de você comparar, né? Não dá para comparar. É diferente. Ponto. Né? Eu sei, eu sou pai, tenho filho, gosto da minha filha. Nossa, não tem nem como expressar isso. Mas não dá para me colocar no lugar da mãe. Eu não sou mãe, nunca fui mãe, nunca vou ser mãe. Não tem jeito de eu gerar uma criança, pô, sem chance. Mas tá bom. Vamos parar aqui, então, essa primeira parte, para a gente dar sequência na segunda parte. A gente vai recordar apenas, quando nós falamos sobre essa matéria aqui, é porque nós já demos essa matéria, então aqui fica a ética. Aqui tem aquela questão do Jurassic Park, né? Aquela coisa ficcional que conseguiram achar o sangue. Todo mundo já assistiu o Jurassic Park aí. Não sei se assistiram os primeiros, mas os de 2015 com certeza assistiram. Eles conseguem preservar, fossilizar o sangue de dinossauros, né? E a partir do sangue dos dinossauros, você vai ter ali a obtenção do DNA, e a partir da obtenção desse DNA, eles conseguem fazer novos dinossauros, né? Uma questão aí do nosso ilustríssimo Steven Spielberg, né? O gênio do cinema na época, etc. Tal, consegue fazer novos dinossauros, eles fazem um parque com esses dinossauros. Manipulação genética. Tá? Claro que isso não é possível hoje. Ainda não. Tá? Achar sangue fossilizado e você usar o DNA para usar replicação. Então, aqui nós temos o metabolismo energético, que a gente já estudou, falando sobre a respiração celular. Aquela aula que nós tivemos lá no início do ano. Então, o que eu gostaria de destacar dessa aula aqui? Eu gostaria de falar alguns aspectos para vocês sobre essa questão da respiração celular. Já que nós não tivemos uma aula ao vivo, como nós estamos tendo aqui agora, sobre esse assunto especificamente, eu gostaria que vocês prestassem atenção, eu vou projetar aqui para vocês alguns aspectos sobre essa situação da respiração, que é bem legal. Agora, pode aguardar que, a partir do ano que vem, a gente vai ter muita discussão sobre esses temas aí, viu? Falar, Zé, mas esses temas aí são muito complicados. Tem muita coisa, né? Porque às vezes a gente tem uma visão da ciência, uma visão meio míope, né? Tudo é facinho de resolver, não sei o quê. Não é, não. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Não sei se vocês conhecem a questão da legislação. Pode falar, né? Eu acho isso até bom você comentar isso com a gente, porque o mundo que a gente vive hoje é muito difícil. Tipo, tem muita crítica, tem muito preconceito, tem muita, tipo, coisa envolvida em volta, porque você dá a sua opinião, o outro não pode, outra pessoa pode não respeitar a sua
opinião e pode gerar uma confusão completa. Ou, tipo, você não entender essa parte direito e você... Tem muita lei também. Você violar algumas leis fica difícil para sua parte, né? Isso é até bom para a gente pensar bastante, a gente ter nossa própria opinião. Exatamente. Tipo, daqui para frente, talvez a gente possa passar por isso, se Deus quiser, não, né? Porque isso é uma coisa bem complicada, mas é bom a gente já ir pensando o que pode existir, o que pode não existir sobre esse assunto. Para amadurecer, né, essas condições aí que a gente não sabe, para preparar para a vida mesmo, né? Para discutir esses assuntos. Porque hoje não adianta, é alguma coisa falar assim, eu sou contra o aborto, eu sou contra homossexuais. Bom, você pode ter uma opinião tua com relação ao aborto, com relação a homossexuais, com relação à bioética, você pode ter tua opinião, mas acontece que não tem como você fingir que isso não existe, entende? Essa que é a grande questão, a grande discussão. Então, mas eu vou fingir que não tem aborto? Ué, você vive, então, no País das Maravilhas. Eu vou fingir que não tem homossexual? Isso não existe. Existe a questão. E essa questão tem que ser falada. Eu vou fingir que não tem problemas de bioética, que muitas coisas nesse país não são feitas meio em laboratórios, escusos, né, para tentar achar alguma coisa. Existe isso. Então, a gente tem que ter uma posição. Independente, não é questão se a gente é simplesmente a favor ou contra uma prática. É a gente saber viver no mundo hoje onde há essa prática. Então, exatamente para ter para a gente também saber respeitar a liberdade do outro até onde vai a nossa liberdade. Né? Então, tem que ter essa questão. Não é sair atirando, etc. Tal. Você é católico, você é evangélico, você é muçulmano, você é... Não. Tem que saber respeitar. O mais importante hoje, o que menos, você tocou no assunto aí muito interessante, o que menos nós temos hoje é a condição, muitas vezes, de ouvir as outras pessoas. Então, isso aí nós formamos um preconceito, muitas vezes. Você tira a pessoa do contexto, às vezes a pessoa fala alguma coisa lá na televisão. Aí, ou na internet, alguma coisa, a pessoa pega, o jornalismo faz muito isso, né? Aí pega aquela falazinha dentro de um contexto totalmente diferente e forma uma história, como se aquilo fosse algo que era defendido diretamente para aquela pessoa. Não tem nada a ver. Às vezes, no meio daquilo tudo, você pega uma fala, aí daquilo você faz uma outra história que você não viu tudo aquilo que foi dito. Então, eu acho assim, que a gente tem que estar preparado para viver nesse mundo que nós temos aí desafios aí muito grandes. Por exemplo, outra coisa, não sei se vocês sabem disso, isso é legislação. Se você tiver, por exemplo, chegar no UTI de um hospital, a UTI estiver lotada, né, e tiver uma pessoa, sei lá, o avô de vocês estiver nessa UTI, e ele tiver lá já, idade, né, avançada, não vou falar nem o meu, que eu já não tenho mais nenhum avô, mas assim, se você chegar nessa UTI, e, por exemplo, vem uma pessoa que acabou de entrar, deu entrada na UTI e tal, sofreu um acidente de moto, uma pessoa de 20 e poucos anos. Você sabe que pela legislação, a pessoa que acabou de entrar porque é mais nova, ela tem direito à vaga da UTI? Que, na verdade, aquela pessoa que está lá, às vezes, há algum tempo, etc., tal, vai ter que desligar os aparelhos para dar espaço para essa pessoa mais nova entrar na vaga da UTI? Aí eu pergunto para vocês. Aí você fala para mim assim, mas tá certo, o mais novo. Você falar assim, olhar de uma forma muito simples, você um é mais jovem, o outro é mais velho, etc. Tal, é fácil você tirar. O outro tem mais potencial de viver, o outro já vai estar quase morrendo mesmo. Isso é uma questão difícil, porque não é teu avô que tá lá na UTI, né? Se tiver teu avô lá... Aí... Então, é exatamente isso, Gabriel. Você falar isso por causa só usar o aspecto cronológico, você fala assim, vou usar a lógica aqui, mas quando é teu avô, você não vai ter essa lógica. Você vai querer que ele continue lá tentando sobreviver. Agora, não eu estou sendo egoísta, mas e o outro que chegou?
Nós vamos ter que arrumar uma vaga para o outro também. Mas você entende como é que é difícil? Você entende? Agora, pela lei, se o médico pedir para desligar os aparelhos do idoso para dar vaga para o mais jovem, ele está cumprindo a lei. Agora, para quem é parente daquele idoso, é fácil isso? Deus me livre, não sei o que é. Mas tem 90 anos aí, vai morrer mesmo. Mas na cabeça da gente não funciona assim, né? Não funciona assim. Mas é isso que você falou, Gabriel. Acho que independente da idade, o cara é ser humano do mesmo jeito, entendeu? Tem direito à vida, né? Exatamente. Tem direito à vida. Por isso que, assim, são situações que a gente para analisar e a gente tem, assim, cada um tem a sua opinião, é claro, mas a gente tem que entender também a opinião dos outros. É difícil demais, viu? Porque aí você pensa na outra família. A família que tem um jovem que chegou lá quebrado, ou sei lá, precisa de uma neurocirurgia, vai precisar de um leito de UTI. Aí a família, aí o cara fala, aqui só tem idoso na UTI. Aí a família, não, mas meu filho vai morrer, então, tu entende como é que o negócio é tudo um lado de cá, um lado de cá, é um negócio muito louco, cara, tem muitas coisas na vida que... É porque eu acho que o povo vive numa bolha, tipo, só olha pro próprio umbigo, ninguém pensa no próximo, e eu acho que isso, a gente vive num mundo muito egoísta, exatamente. Que todo mundo, ninguém pensa em ninguém, cada um por si. Então, só pensa aquilo lá, então vai me ajudar. E a nossa dor é sempre maior que a dos outros. Isso, esse é um aspecto. Nenhuma dor vai ser maior que a nossa. Exatamente. E aí ninguém vai pensar em ninguém. Exatamente. Eu lembro que você falou num aspecto, eu me lembrei da minha mãe, que faleceu há 4 anos com aneurisma. Eu perdi o irmão com 10 anos de idade. O negócio foi tão impactante. Na época passou até na época era MGTV, não era IPTV, era MGTV. O caso passou até na IPTV. Tão impactante que foi, tão trágico que foi. Como meu irmão faleceu? Meu irmão já era do segundo casamento da minha mãe. Eu tinha 17 anos, ele estava completando 10 anos. E nessa vida tem algumas coisas que acontecem que você não entende por que acontece. 7 dias, mais ou menos, uma semana atrás, eu estava no restaurante nosso, e ele estava no depósito, lá, sentado comigo na cama, porque nós íamos e voltávamos da roça, nós morávamos na roça, e ele sempre me contava as coisas, como era a diferença de 7 anos e meio dele, né, então, assim, aí contando que ele era muito medroso, tal, coisa de criança, que todo mundo tem, até lá para os 10, 11 anos, né, contou que teve um sonho, que tinha morrido, que a coisa toda, sabe? E eu falei, não é que é muito ser medroso, que é coisa e tal, né? Enfim, ele 15 dias antes do aniversário dele, ele ganhou, que era o sonho da vida dele, ganhou um cavalo. No sítio, onde nós temos o sítio até hoje. Toda vez que você está passando aquele local do sítio, você vai lembrar, eu vou lembrar do meu irmão, local que aconteceu o acidente. Ele ganhou um cavalo, e eu nunca fui chegado, até andei no cavalo dele, entendeu? Andei no cavalo dele, mas nunca fui chegado no negócio de cavalo, essas coisas, eu achei muito desconfortável, né, que é coisa assim e tal, eu falei, nossa, é ruim demais. Mas ele gostava, ele tinha aquela coisa, aquela afinidade por agricultura, aquelas coisas de roça mesmo, ele era apaixonado de todas essas coisas, questões de roça. Aí sim, 15 dias antes, ele estava lá com o cavalo, aquela coisa toda. A princípio, o cavalo não tinha problema nenhum. Nesse dia, eu lembro que eu estava no 3º ano de ensino médio, estudava no Colégio Atenas, estava no 3º ano. Foi o ano que o Objetivo veio para cá, foi em 91 isso. Ele estava sobre o cavalo, andando. E lá em casa, indo para Paraguaçu, que fica 15 quilômetros, é na beira da rodovia mesmo. A casa mesmo fica a 200 metros da rodovia, muito perto da rodovia, você quase não pega estrada de chão. E ele vinha pela estrada e na época tinha um mataburro, antes de dar esses 200 metros finais, sabe? Ele estava na cocheira, onde ficavam as vacas, e ele vinha com o cavalo andando, tal. E eu estava na casa de baixo, estudando, tinha prova, lembro direitinho, tinha prova de química orgânica no outro dia, era um domingo à tarde, eu estava estudando. Aí quando veio, que a gritaria, minha mãe gritando, que a coisa toda, né? E eu corri para a estrada, e de repente o Rodrigo
O Rodrigo chorando com a minha mãe, aquela coisa toda, enfim, e vindo, né, andando assim, tal, que a coisa, que a preocupação. Então, mas o que aconteceu? O Rodrigo caiu do cavalo. Só que aconteceu um episódio, você vê, tem coisas nessa vida que a gente não vai entender nunca. Tinha uma égua no pasto também, tinha o cavalo, tinha uma égua no pasto. Parece que um marimbondo, ele picou a égua, e a égua disparou, correr. E o cavalo resolveu correr com ele. Aí o que acontece? Como ali tinha um mata-burro, e 200 metros depois chegava na rodovia, antes de chegar no mata-burro, mais ou menos uns 100 metros, ele ficou com medo do cavalo pular o mata-burro e com ele para a rodovia, ele pulou do cavalo. Ele pulou do cavalo. Quando ele pulou do cavalo, aí a pata do cavalo fez isso para trás e pegou nele na testa. Só que assim, ele estava chorando, aquela coisa toda, veio gritando, tá? E você via a marca aqui na testa dele. Mas só um raladinho, assim, você não via nada demais. Não teve afundamento, não teve nada. Pelo menos visualmente. E aquele choro, aquela coisa, aí já... Mãe deu um banho nele correndo, aquela coisa toda, e foi pro hospital. Chegou lá, ficou em observação, fizeram uma... Deu um traumatismo, onde o cavalo bateu, deu uma trincada, né? Aí, do nada, ele teve um sintoma, uma parada cardiorrespiratória. Aí foi para a mesa de neurocirurgia, certo? Foi para a mesa de neurocirurgia. Entrou na mesa de neurocirurgia às 7 horas da noite. Agora, presta atenção. O Rodrigo nasceu meia-noite 10, do dia 22 de abril de 1981. Meia-noite 10, do dia 22 de abril de 1981. O médico, ele sai... Aí ele teve uma parada fulminante na neurocirurgia, depois que tinham emendado, tinha grampeado, onde estava sangrando, etc. Tal, teve uma parada cardíaca que não teve jeito de reverter. Meia-noite 10, hora do óbito, do dia 22 de abril de 91, 10 anos depois, ó, o dia e a hora que ele nasceu, o dia e a hora que ele estava completando 10 anos, dia do aniversário dele, tá? Ele faleceu. Então, você imagina o impacto que foi para a família. Minha mãe, por exemplo. Então, ele estava completando o dia do velório, eu estava no velório do meu irmão, que era o dia do aniversário dele. Eu estava no velório dele. Você imagina como é que isso foi arrasado. Minha mãe, por exemplo, até falecer com 62 anos, falava nele todo dia. E quando possível chorava. E isso já tinha passado... esse ano fez 29 anos que o Rodrigo morreu. Entende? Então, assim, a gente passa por situações na vida que são situações que você não sabe, você não vai, você fala assim, vai ter, não dá. Aí você fala assim, nossa, mas foi uma coincidência, né? Ele nascer e morrer exatamente no mesmo dia, na mesma hora. Aí ela criou aquela coisa, né? Porque o presente de aniversário que deram antes, aí a culpa era do presente, aí cria toda aquela neura, entende? Minha mãe emagreceu 27 quilos em 7 meses, pra você ter noção. Eu só falava em morrer, entendeu? Só falava em morte durante o tempo, tal. E depois que eu, no começo foi minha mãe, depois foi o meu padrasto, ficou doente, com a depressão profunda e tal. Aí 3 anos depois, em 94, quem entrou fui eu também, de gaiato, porque você vai absorvendo os problemas, absorvendo, você acaba manifestando sintomas depois. Mas é a vida. É aquilo que vocês falaram. Em nenhum momento é o mar de rosas para ninguém. Mudou toda a minha vida. Por exemplo, eu estava preparando, eu ia ser médico ou físico nuclear. Esse era o meu sonho. Aí no dia que eu perdi o Rodrigo, numa mesa de neurocirurgia, para mim a medicina morreu. Aí só para você ter uma noção como é que essa vida é. O dia que a Letícia, minha filha, passou no vestibular, com 16 anos de medicina. O dia que saiu o resultado do vestibular, estava no 3º ano, ela entrou mais cedo nesse catálogo, fez o 3º com 16, ela completou 17 em dezembro, no final de dezembro, ela passou com 16 anos no vestibular de medicina. O dia que ela saiu o resultado da Unifenas, que ela tinha passado, nós recebemos uma notícia aqui em casa,
de que um tio muito querido nosso havia sofrido acidente, havia entrado numa sala de neurocirurgia de novo. Eu falei, nossa, vai acabar tudo de novo. A medicina, para mim, acabou por causa da neurocirurgia do meu irmão. Aí ela virou para mim e falou assim, pai, eu acho que eu não vou fazer mais medicina. Aí o tio Guinho, não sei o que, etc, tal, enfim. O tio Guinho morreu 3 meses depois de internação na UTI, não aguentou mesmo. Mas ela fez medicina, ela formou ano passado, tá trabalhando, etc, tal. Mas prega peça na gente, né? São circunstâncias. Aí você fala assim, mas eu nunca passei nada por isso. Mas vocês tocaram no assunto aí anteriormente, essa vida a gente tem que estar preparado para as coisas, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, ninguém quer desgraça. Sim, falar por fora é muito fácil, né? Agora quando acontece com você... Exatamente. Aí... Mas às vezes a desgraça acontece, né? Vai fazer o quê? E outra coisa que você a gente tem que começar... Eu vi o drama dos 2 meninos lá, que foram meus alunos, tudo. São, né? O Guilherme ainda o Gabriel foi meu aluno, desde o 9º ano, os filhos da Jerusa mesmo. Imagina o drama desses meninos. Né? Eu conversei com eles no dia, mandei mensagem, conversei no dia do velório da mãe, mas imagina o drama. Imagina que drama. Mas tem um pai. Claro que tem um pai. Eles gostam muito do pai. O pai representa muito para eles, não tem a menor dúvida. Né? Eles têm uma afinidade muito grande com o Marquinhos também, mas ninguém substitui ninguém nessa vida. Entende? Aí falava assim para minha mãe. Minha mãe, quando perdeu meu irmão, ela tinha 38 anos. Aí falava assim para minha mãe, arruma outro filho. Mas ninguém substitui. Podia ter arrumado outro filho, mas não substitui. Aí quando a Letícia nasceu, 5 anos depois do falecimento do Rodrigo, quando a Letícia, minha filha, nasceu, não que a Letícia não substituiu o Rodrigo, ninguém substitui ninguém. Mas a Letícia foi uma pessoa a mais ali, uma neta, aquela história, ela tinha uma preocupação. Ela tirou a cabeça dela daquele pensamento, né? Ela não tinha aquela coisa 5 anos ali sofrendo. Ela tinha mais uma preocupação agora, tinha a neta, né? A neta que ela tinha que fazer. Então, é muito difícil. É por isso que vocês tocaram num ponto aí. Falar dos problemas das pessoas é fácil. Agora, viver os problemas que a pessoa vive muitas vezes é muito complicado. É muito complicado, né? Enfim, essa vida prega peças em todos nós. Mas vamos falar um pouquinho aqui, então, sobre a mitocôndria, vamos falar um pouquinho daquela etapa da respiração que acontece nessa região aqui do citosol, tá? Lembrando que durante essa semana, a Elvira pediu também aos professores que desse liberdade para vocês, professores que pudessem, para vocês fazerem aqueles negócios lá de mestre Cuca. Eu não sei se chegava até o 9º ano, se isso foi proposto para vocês. Cozinhar, aula, etc, tal, que as coisas lá tal, nessa semana do saco cheio. Ou que ainda a gente desse umas aulas mais, assim, reflexivas, para vocês externarem também, etc. Sair um pouco só daquela questão de teoria, você ficar cochilando aí, tal. Para a gente estabelecer um tipo de comunicação, pelo menos ao longo dessa semana aí, um pouco diferente, tá? Foi uma das coisas que a Elvira viu muito bem essa questão, que os alunos estavam cansados, e por causa dessa loucura de, será que até novembro, até outubro vai ter aula, né? Todo mundo pensando que ia ter aula, que as aulas iam voltar, etc, tal, até aqui, né? Então, por isso que eles deixaram essa semana com aula, para reposição, mas, infelizmente, não aconteceu essa volta, e sabe-se lá quando vai acontecer. Aí você vai assim, mas por que as aulas, às vezes, mudou um pouco a trajeto nessas últimas semanas, aí, na semana passada, nessa semana? O objetivo é esse, tá? Foi proposto que a gente estabelecesse esse tipo de conversa também, né, sobre assuntos aí diversos aí da nossa vida, amarrando com o conteúdo que nós estamos fazendo, né, bioética ou algo do gênero. Então, olha só, aqui nós temos, ó, o citosol. Então, no citosol aqui, ó, você vai ter entrada, tá, da glicose. Então, a glicose, ela entra nessa região do citoplasma fundamental. Lembrando que o citoplasma fundamental é a parte líquida e a parte formada pelo morfoplasma. Zé, mas a parte do morfoplasma é onde eu tenho
os organoides que nós já estudamos, exatamente. Mas aí eu gostaria de destacar esse organoide, que é uma das sedes da respiração. Então, a respiração celular, ela acontece tanto no citosol, quanto ela acontece aqui na mitocôndria. Ó. A primeira etapa, que a gente chama de glicólise, que é a quebra da glicose em ácido pirúvico, ela vai acontecer no citosol. E a segunda e a terceira etapas ocorre aqui na mitocôndria. Tá? Ah, Zé, então estou lembrando aqui, eu lembro quando você falou com a gente, você falou dessa equação, você falou que da combustão, isso aqui é açúcar, né, Zé? A glicose. Exatamente, é a glicose. Então, a glicose na presença de oxigênio. Então, a glicose na presença de oxigênio libera CO2, água e libera ATP. Tá? Nós vimos isso. Ah, Zé, mas quanto de ATP que libera? 36 ou 38? Bom, a nível de ensino médio, você vai ver aqui, ó, 38 ATPs. 36 ATPs, a gente pode até considerar, mas é mais considerado 38 ATPs. Agora, hoje você tem outras teorias mais recentes. Caso vocês for fazer a área de saúde, vocês vão estudar lá, tá, com a Alessandra Pupim, por exemplo. Ah, vou fazer medicina, você vai ser aluno da Alessandra, você vai ser aluno da Jéssica, tá? Nessa área de bioquímica. Aí vocês vão ver que nas teorias mais recentes tem quem defende 26, tem quem defende 30 só, que há uma produção menor aqui dessa moeda energética que fornece energia para o funcionamento celular, tá? Mas para vocês, ainda, a gente começar a conversa de nono ano, a gente usa essa metodologia, tá? Mais anterior. Então, olha só, esse balanço energético aqui da respiração aeróbica, ela é interessante porque você vai lembrar comigo que lá atrás nós vimos que essa respiração, nós temos aqui 3 etapas da respiração aeróbica. Então, a primeira etapa ocorre, tá? No citoplasma fundamental, que a gente chama de citosol, que é aquele local, então, líquido da célula. Então, nessa etapa, nós temos a glicólise, e nessa glicólise nós vamos ter a produção de 2 ATPs, tá? Já no ciclo de Krebs, que é a segunda etapa, que ocorre já dentro da mitocôndria, na região da matriz mitocondrial, nós temos a produção de 2 ATPs, e finalmente na cadeia respiratória, ou cadeia transportadora de elétrons, nós temos a produção de 34 ATPs. É por isso que, se eu somar as 3 etapas, então, ó, a primeira etapa é fora da mitocôndria, na ausência absoluta de oxigênio. Então, essa etapa é anaeróbia. A segunda e a terceira etapa são etapas que são o quê? Aeróbias. Ah, então essas duas ocorrem dentro da mitocôndria, né, Zé? Essa aqui, ó, ocorre fora da mitocôndria. Então, qual que é o total que eu tenho aqui, ó? O total que eu tenho aqui, ó, são de 38 ATPs, tá? Bom, Zé, então tem glicólise 2, ciclo de Krebs 2, e aqui cadeia respiratória 32. Essa aqui é uma hipótese que foi aventada posteriormente, que você tira 2 ATPs liberados na cadeia respiratória. Por quê? A vitamina B3, que participa da glicólise, que é o NADH2, quando penetra na mitocôndria, tem alguns que defendem que ele passa a ser vitamina B2. Só que a vitamina B2 é o FADH2. Então, o que acontece? Vitamina B3, niacina, vitamina B2, tá? Você vai ter a vitamina que nós chamamos de flavina, tá? Ou riboflavina. Bom, acontece que há 2 vitaminas que são produzidas, produzem 6 ATPs. Se ela se transformar em vitamina B2, essa vitamina B2, ela produz só 4 ATPs, 2 vitaminas, tá? Então, você tem um decréscimo aqui de 2. Se isso é verdade, quando ela entra na mitocôndria, ele deixa de ser vitamina B3, passa a ser vitamina B2, tem um decréscimo de 2 ATPs, por isso que alguns defendem 36. Mas a maioria ainda entende que não há esse decréscimo e ela entra e é preservada na forma de vitamina B3. Aí permanece 34 ATPs aqui, tá? Aí você tem, então, a primeira etapa. Aqui você tem o mapa metabólico. Você tem a primeira etapa da respiração celular. Qual que é a primeira etapa? Glicólise. Quanto que é produzido, Zé? Apenas 2 ATPs. Então, como é que acontece essa
glicólise. Zé, eu quero saber como é que acontece esse processo. Bom, na respiração, você não entrou com a glicose, com C6, H12O6? Eu entrei aqui, Zé, com a glicólise, com a glicose, com açúcar monossacarídeo. Isso. Então, o que vai acontecer com esse açúcar? Esse açúcar aqui da respiração, ele vai ser quebrado ao longo de 11 reações. Está vendo aqui que cada R desse aqui, ó, R1, R2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar na R11. Você tem 11 reações em situação de ausência de oxigênio, tá? Que é no citosol que está acontecendo, ou no citoplasma fundamental, em que a glicose ela vai ser quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico. Qual que é a diferença? No caderno 4, em Química, a gente vai ver uma matéria muito legal, que é a Introdução à Química Orgânica. Vocês já viram eu dando essa matéria no cursinho, por exemplo, às vezes Química Orgânica, às vezes vocês pegam um pedacinho da aula do cursinho na sexta-feira, quando a gente não dá tempo de sair e entrar de novo, aí eu já lanço o link para vocês para ir direto para a sala. Vocês já viram alguma coisa de química orgânica? Química orgânica estuda a química do carbono, tá? Compostos que são formados por uma grande rede de átomos de carbono. Por exemplo, você vê, por exemplo, um composto como a glicose é um composto que tem 6 carbonos. O que acontece no final da primeira etapa da respiração? Após todo esse processo aqui, você vai ter a formação de 2 compostos intermediários. Só que cada composto intermediário, que é o piruvato ou ácido pirúvico, ele tem apenas 3 carbonos cada. Então aqui, ó, a glicose, ela foi quebrada em 2 compostos intermediários, 2 mol de compostos, para entender depois o que é número de Avogadro, tá? O que é mol, por que um mol contém 6,023 vezes 10 a 23 moléculas, átomos, etc. Então, você vai entender tudo isso mais para frente, não esse ano, tá? Então, aqui você tem aqui, ó, 2 mols de ácido pirúvico, são 2 compostos com 3 carbonos. Nossa, mas que legal, então. Tudo isso aqui é o processo que ocorre na ausência de oxigênio. Tudo isso aqui é o que nós chamamos de glicólise. Ah, Zé, mas na etapa inicial aqui, ó, nessas 3 primeiras reações, você teve a conversão da glicose em frutose? Sim, que também é um monossacarídeo. Mas ela manteve os 6 carbonos. Frutose também tem 6 carbonos. Ah, mas aqui, Zé, você tem uma enzima que lá naquela aula de trás, lá no iniciozinho do ano, lá em março para abril, você tem aquela enzima PFK. Na época, a Ana Júlia ficou louca, né? Por causa dessa aula aí, mandava, Zé do céu, né? Estou assistindo esse negócio, tá muito difícil. Eu vou ter que transcrever tudo. Fala, não, calma que a gente chega lá. Então, aqui eu tenho, ó, a glicose. Aí eu tenho aqui o PFK. PFK é a enzima fosfofrutose quinase. Essa enzima fosfofrutose quinase, o que ela faz? Ela atua nessa conversão aqui, tá? E aí você tem aqui também, Zé, inibição alostérica, que a gente estudou lá atrás, tem. Toda vez que você tem um excedente superior a 2 ATPs produzidos, Zé, estou com 2,5. O ATP excedente inibe a PFK, que paralisa a glicólise, até ela voltar a ter apenas 2 ATPs, tá? Zé, mas como é que tem produção aqui, ó? Quando você olha para esse mapa, você vê aqui, ó, reação 1, eu tive aqui, ó, ATP, adenosina tri, tem 3 fosfatos. ADP tem 2, é difosfato. Se passou de tri para di, significa que um fósforo foi consumido. Se um fósforo foi consumido nas reações 1 e na reação 3, o que acontece? Um ATP aqui foi consumido e um ATP aqui foi consumido. Então, nas reações 1 e 3, ó, está sendo consumido fósforo para fabricar frutose. Então, eu tive aqui, ó, o consumo de 2 ATPs. Aí, quando você olha nessa reação aqui, ó, reação 8 e reação 11, você fala, nossa, Zé, é diferente, né? Aqui eu tenho o ADP formando o ATP. Só que eu tenho 2 ADP formando 2 ATPs, tá vendo? Então, aqui eu tenho 2 ATP formado na reação 8, e na reação 11 eu tenho 2 ATP formado. Ah, Zé, então se é ADI, di para tri,
Eu estou ganhando fósforo. Então, aqui eu tenho produzido, ATP produzido, reação 8 e reação 11. Quantos foram produzidos, Zé? 2 com 2, 4. Então, eu tive 4 ATPs produzidos e tive aqui, ó, 2 ATPs consumidos. 4 menos 2, qual que é o lucro líquido da glicólise? 2 ATPs. Aí você fala assim, nossa, Zé, mas nessa reação aqui, Zé, nessa reação aqui, ó, você não teve a fabricação também de 2 vitaminas B3, tá? Que é a niacina? Tive. Só que essas vitaminas B6, cada uma delas liberam 3 ATPs. Então, aqui são 2, vão liberar 6. Só que o conteúdo energético dessa vitamina só libera lá na cadeia respiratória, na última etapa, na presença de oxigênio, tá? Então, a primeira etapa da respiração, você fala, nossa, é muito louco isso, né? É, bem loucão. Então, aqui eu tenho, ó, a glicose. Essa glicose aqui vai produzir, tá, um ácido cetocarboxílico, a gente vai entender isso na química orgânica. Esse ácido cetocarboxílico, a gente chama de ácido pirúvico, ou piruvato. Vai liberar aqui, ó, olha que a gente viu lá nos ácidos, ó. Vai liberar aqui, ó, 4 prótons e 4 elétrons, e vai liberar 2 ATPs, que é a energia que nós temos aqui produzida nesse processo de fosforilação oxidativa. ADP mais fósforo, produzindo ATP, tá? Bom, aí você tem um resuminho, a gente sai da glicólise e vai para o ciclo de Krebs. Zé, o que acontece com o ciclo de Krebs? Qual que é a diferença? Bom, se a primeira etapa ocorre no citosol, a segunda etapa, ela vai acontecer aqui, ó, dentro da mitocôndria, Zé. Então, na mitocôndria, a segunda e a terceira etapa. Na mitocôndria, nessa região aqui, ó, da matriz, que você está vendo aí, ó, matriz mitocondrial, nós vamos ter o que aqui, Zé? Nós vamos ter o ciclo de Krebs. Na região das cristas mitocondriais, nós vamos ter aqui o que, Zé? Nós vamos ter a cadeia transportadora de elétrons, ou também conhecida como cadeia respiratória, tá? Mas e aí, Zé, como é que funciona esse ciclo de Krebs? Lembra que durante as 11 reações da glicólise, você teve a produção aqui, ó, do ácido pirúvico? Ele está aqui, ó. Então, o que acontece com esse ácido pirúvico? Esse ácido pirúvico é um composto com 3 carbonos, ele vai perder, ele vai sofrer descarboxilação, ou seja, ele vai perder carbono na forma de CO2. Quando ele perde carbono na forma de CO2, ó, ele vai se tornar um composto C2, com menos carbonos. C2 significa que ele tem 2 carbonos. C3, que ele tem 3 carbonos. Lembra a glicose? A glicose era um composto C6. Por que C6? A glicose é o C6H12O6, tá? Aí, ele forma esse aldeído acético aqui, que é um composto da química orgânica, que eu falei para vocês, ou ele forma também aqui o ácido acético, que é o vinagre que você usa aí para temperar sua salada. Então, esse ácido acético aqui, ó, ele vai fundir-se a coenzima A, que é um transportador, e vai formar aqui, ó, acetilcoenzima A, que é um composto C2. Só que essa acetilcoenzima A ela é transportada para dentro da mitocôndria, na região da matriz mitocondrial. Só que quando ela é transportada aqui, ó, para dentro da mitocôndria, ela se depara com esse ácido aqui, ó, é o ácido oxalacético, tá? Então, esse ácido oxalacético C4, ele vai fundir-se a acetilcoenzima A, que é C2, aí você vai somar 4 com 2 dá 6. Então, aqui ele vai formar, ó, o ácido cítrico, com 6 carbonos, tá? Então, esse ácido cítrico aqui, qual que é o objetivo dele? Ele vai perder carbono, ó, ele vai sofrer 2 descarboxilações, até ele produzir novamente esse ácido oxalacético. Ah, eu não preciso saber esses nomes. Ah, por enquanto não. Tá? Então, o objetivo dele é o citrato. O ácido cítrico é o ácido da laranja, é o ácido do limão, do abacaxi, é o ácido das frutas cítricas. Nós produzimos isso ao longo da nossa respiração. Tá? Então, ele sofre esses processos de descarboxilação até voltar a formar um composto que a gente chama de composto C4. Tá?
ao longo do ciclo de Krebs. Só que aqui, ao longo desse ciclo de Krebs, a única produção energética que nós temos é aqui na reação 19. Na reação 19, você tem a produção de 2 GTPs que liberam 2 ATPs. Portanto, apenas aqui você tem a produção de 2 ATPs ao longo do ciclo de Krebs. Todos esses demais compostos energéticos serão destinados à cadeia respiratória. Então, eles serão utilizados na cadeia respiratória. Ah, Zé, mas então, e essa cadeia respiratória? Como é que ela funciona? Aqui eu peguei aquele ciclo anterior ali, ó, tá? E fiz para você aqui um resuminho da glicólise, a glicose formando o ácido pirúvico, depois aqui, ó, formando o ácido acético, acetilcoenzima A, ó, ácido cítrico e formando o ácido oxalacético, tá? E quem levou o ácido acético para dentro da mitocôndria foi a coenzima A. Isso aqui nada mais é do que um resumo, e aqui você tem a formação dos compostos energéticos ao longo do ciclo de Krebs, daquele ciclo grandão que a gente viu ali com 11 reações, tá? E aqui no fim da respiração, eu tenho a cadeia respiratória. Como é que é essa cadeia respiratória, Zé? Bom, lembra que eu tive aqui, ó, a formação de vários compostos energéticos no ciclo de Krebs? Pois bem, essa cadeia respiratória, a terceira etapa da respiração, ela ocorre dentro da mitocôndria, tá? Na região agora das cristas mitocondriais. O que vai acontecer aqui, ó? Então, ó, nas cristas eu tenho essas proteínas aqui, ó, são os citocromos, B, C, A e A3, que são proteínas transportadoras de elétrons. Para que servem essas proteínas? Para transportar os elétrons que são liberados dessas vitaminas. Aqui, por exemplo, tem a vitamina B2. Aqui eu tenho a vitamina B3, tá? Tenho a riboflavina, aqui eu tenho a niacina. Então, está transportando os elétrons, ó, e esses elétrons, ao serem transportados por essas proteínas especiais, eles vão doar esses elétrons para o oxigênio gasoso que saiu do seu sangue e que entrou na sua célula. Ah, então eu tenho um oxigênio gasoso aqui? Sim, você tem um oxigênio gasoso. Esse oxigênio gasoso, ele sai do sangue, passa para o líquido tissular e entra na sua célula. Então, na sua célula, tá? Quando ele chega dentro da mitocôndria, aqui ele está como gás, ó, só que ele vai se tornar um oxigênio iônico. Como é que ele recebe essa carga -2? Dos 2 elétrons que são transportados pela cadeia transportadora de elétrons. Assim como ele doa 2 elétrons, ele vai perder aqui, ó, esses 2 H+, que você está vendo aqui, ó. Esses 2 H+ perdidos, tá? Vai fundir-se com O-2 e vai formar aqui, ó, o produto final, que é a água. O oxigênio é o receptor, o aceptor final, e a água é o produto final da cadeia respiratória. Por isso que na equação da respiração, você tem lá a liberação de CO2 e água. Zé, de onde veio o CO2? CO2 veio daqui, ó. Esses compostos aqui estão perdendo CO2. Como eles estão perdendo CO2, estão se liberando CO2 para o meio externo, tá? Então, esses 6 CO2 vêm daqui, ó. 2, com 2, 4, com 2, 6. Por isso que são liberados 6 CO2 e são liberados também 12 águas ao longo da cadeia respiratória. Nossa, Zé, então isso é fácil, né? Aqui você tem a forma mais simples para você enxergar essa cadeia respiratória. Então, como foi uma aula que a gente já deu, só estou revisionando ela aí, que está na sequência da apostila de vocês, a gente já deu para vocês lá no início do ano, é uma aula muito tranquila, e vocês já viram, vocês têm também, coloquei até na época, gravei um vídeo para vocês, na época a gente estava ainda sem o Zoom, né, não tinha Zoom ainda, gravei um vídeo para vocês e de uma forma mais light, né, coloquei assim, respiração celular light, para trazer mais na linguagem de vocês, porque essa matéria é muito comum, a gente traz um aprofundamento dessa matéria muito grande, principalmente em aulas do pré-vestibular, pessoal que vai fazer vestibular para medicina, e em aulas do terceiro ano do ensino médio, né? Então a gente tem que aprofundar muito nessa parte da bioquímica, para facilitar muito o pessoal da área de saúde, depois, se ele for fazer a área de saúde, nos primeiros períodos aí, ele tem pelo menos uma matéria que ele já viu, e isso ajuda bastante. Mas beleza, vamos finalizando aqui. Eu vou só fazer a chamada rapidinho de vocês aqui. Vamos lá.
Alana? Presente. Amanda? Presente. Ok. Ana Júlia? Ok. Ana Laura? Ok. Stephanie? Presente. Ok. Gabriel Pérez está aí. Ilustre Risse. Presente. Gabriel Risse. Gabriel. Presente. Ó, até que enfim, velho. Giovana. Beleza. Gustavo Gama. Presente. Beleza. Igor. Isabelle Sente. Beleza. Isabelle Inserte. O Igor está aí também. Tá, ok. Isadora está aí. A Isabelle Inserte também. O JP Silvério. Beleza. JP Calheiros. Presente, Zé. Beleza, meu cara. JP dos Santos. Presente, Zé. Júlia Helena. Beleza. Júlia Helena. Presente, Zé. Beleza. Leonardo. Ok. Lívia. Presente, Zé. Ok. Luma. Ok. Marcela. Presente, Zé. Ok, Marcela. Mariana Baroni. Mariana Vitória. Presente, Mariana Zé. Vitória também. O Nicolas. Caro, ilustre Nicolas. Presente, Zé. Beleza. Nina. Paula. Rafaela Lemonier. Presente, Zé. Beleza. Rafaela Mariose. Beleza. Renato. Tainá. Presente. Thalita. Beleza, Thalita. Ok. Tamires. Ok. Túlio. Presente. Ok, Túlio. Victor. Presente, Zé. Iris. Yuri. Iris está aí, ok. Yuri Lopes. Presente. Falou, meus caros. Até amanhã. Vocês têm intervalo agora. Não vou atrapalhar o intervalo de vocês. Amanhã a gente volta. Tchau, tchau. Tchau, Falou, Zé. Zé. Até mais. Falou. Falou.